Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui hoje para resolver questões do Código de Trânsito Brasileiro, temas diversos. E a ideia é que nós consigamos aí resolver questões para ajudar vocês para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, tá bom? Em conjunto, nós lançamos um curso de 300 questões comentadas e inéditas, atualizadas para o concurso da PRF e contempla questões da legislação de trânsito e resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Tá bem legal esse curso de questões. Passe lá no site eleitoralcombruno.com.br. Vamos então para a nossa questão número 6, até porque nós já fizemos um bloco com 5 questões. Se você não assistiu, é só pegar aí nessa playlist. Questão 6. A simples presença de viaturas visíveis e disponíveis para a população em determinados locais críticos ou em momentos de maior fluxo contribui para a educação e a segurança no trânsito. Essa iniciativa da PRF apresenta bons resultados. E aí? Será que a mera presença dessas viaturas de forma visível, disponível, ela ajuda na segurança e na educação do trânsito? Com certeza. Né? Pegue o seu exemplo, você está dirigindo e mais à frente você se depara com um carro da polícia, né? E aqui especificamente é da Polícia Rodoviária Federal, você fica mais atento, preocupado. Né? Então, se a gente coloca nas questões práticas do nosso dia a dia, a gente percebe que, de fato, isso tem um resultado na nossa conduta no trânsito. Então, está correta a questão. Tá? Questão 7. O conceito de trânsito estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro não engloba a utilização das vias por animais não conduzidos. E aí? O conceito de trânsito está logo no artigo 1º, parágrafo 1º. Vejam, considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Então, podem ser animais conduzidos ou não conduzidos. Questão número 7, então, está errada, né? Porque engloba, sim, artigo 1º, parágrafo 1º. Ok? Questão 8. Entre os componentes estáticos e componentes dinâmicos da via, incluem-se os seguintes: a pista, sinalização, tipo de pavimentos, pedágios, desvios e cruzamentos. Então, quando a gente fala de uma via e os seus componentes, né, e aqui nós temos a sinalização é um componente, o pedágio é um componente, a própria pista é um componente. Então, entre os componentes estáticos e dinâmicos, esses que foram citados estão contemplados. Gabarito, questão número 8, correta. Questão número 9. A formação, a habilitação e a reciclagem de condutores são os 3 objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Muito cuidado, porque o que foi colocado aqui, formação, habilitação e reciclagem, não são objetivos, são as finalidades do Sistema Nacional de Trânsito. Os objetivos estão no artigo 6º. E quais são eles? Nós temos estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, fixar a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos e estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os órgãos e entidades. Então, o que foi mencionado aqui são finalidades. Os objetivos também são 3, mas estão no artigo 6º do Código de Trânsito. Muito cuidado para não confundir. Questão número 10. Configura crime a remarcação do número do chassi do veículo, salvo se realizada mediante prévia autorização da autoridade de trânsito competente, comprovada a propriedade do veículo e feita por empresa credenciada pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou DF. Regra geral é que remarcar número de chassi
é crime. Só que nós temos no artigo 114, parágrafo 2º do CTB, o seguinte, eu vou abrir aqui para vocês, estou com o meu CTB aberto, né? Então, artigo 114, parágrafo 2º, ele diz que as regravações, quando necessárias, dependerão de prévia autorização da autoridade executiva de trânsito e somente serão processadas por estabelecimento por ela credenciado, mediante a comprovação de propriedade do veículo, mantida a mesma identificação anterior, inclusive o ano de fabricação. Então, a questão número 10 está correta, né? Apresentou a exceção, conforme o artigo 114, parágrafo 2º. Questão número 11. Durante uma operação de fiscalização em rodovias federais, policiais rodoviários federais devem abordar diversos veículos, solicitando aos condutores que apresentem a documentação de porte obrigatório relativa ao condutor e ao veículo, para análise da autenticidade dos documentos e inspeção veicular. A esse respeito, julgue o item seguinte. Ao analisar a CNH do condutor de um veículo abordado, caso PRF, verificando todos os elementos de segurança que comprovam a autenticidade da cédula, constate adulteração no registro da data de validade do documento, ele deverá considerar o documento falso. Não, veja, a própria questão trouxe para você de bandeja o erro. Conste o quê? Uma adulteração. Se conste uma adulteração, o documento ele não é falso, é um documento adulterado. Documento adulterado. Falso não. Então a questão está incorreta. Questão 12. É dispensado o uso do cinto de segurança para os motoristas de veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé. Olha a pegadinha. Os passageiros, naquele percurso em que é permitido viajar em pé, ok. Mas aqui está falando que o motorista não tem que usar o cinto. Gente, o motorista deve usar o cinto de segurança. É um equipamento obrigatório. O peguinha está aqui, ó. Cuidado, hein? Muita atenção na leitura. 13. Se em rodovia federal ocorrer acidente que envolva um veículo de transporte escolar e que resulte em vítima, a retirada do disco do equipamento obrigatório, registrador de velocidade e tempo, será de responsabilidade do perito oficial, cabendo ao PRF preservar o local e as provas do acidente. A responsabilidade é do PRF de retirar o disco ou do perito? Vamos ao artigo 279 do Código de Trânsito Brasileiro. Vejam, em caso de acidente com vítima envolvendo veículo equipado com registrador instantâneo de velocidade e tempo, somente o perito oficial encarregado do levantamento pericial poderá retirar o disco ou unidade armazenadora do registro. Então é o perito que tem que fazer isso. Correta a questãozinha, tá? Se vocês quiserem anotar o artigo, é o 279. Questão 14. Caso um condutor seja flagrado dirigindo sob o efeito de álcool, a autoridade de trânsito deve aplicar as penalidades e medidas administrativas previstas no CTB, mesmo que o condutor se recuse a realizar o teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita caracterizar a infração. É isso mesmo? Está dirigindo sob o efeito de álcool, foi flagrado. Mesmo que ele se recuse, a autoridade de trânsito deve aplicar as penalidades e medidas administrativas? Óbvio que sim. Correta questão. Questão 15. Durante uma fiscalização de trânsito, o veículo que apresentar irregularidades que possam comprometer a segurança ou a fluidez do trânsito deverá ser removido para um depósito escolhido pelo órgão ou entidade competente, ainda que haja a possibilidade do condutor providenciar a reparação da irregularidade no local onde foi lavrado o auto de infração. Bom, o artigo 270, parágrafo 1º, diz assim, olha só.
O veículo poderá ser retido nos casos expressos nesse código. Mas aí vem o parágrafo 1º. Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação. Então, se é possível que o condutor providencie a reparação no local, é possível autorizar? Sim. Então, quando fala ainda que haja possibilidade, né, aí teria que remover para o depósito? Não. Veja que o próprio Código de Trânsito, artigo 270, parágrafo 1º, autoriza essa reparação da irregularidade no local onde foi lavrado o auto de infração. Questão incorreta. E com essa questão nós fechamos as nossas questõezinhas de hoje. Dê o seu joinha para incentivar o professor a gravar mais e mais para vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.